Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nessa semana eu vou mostrar para vocês como fazer um menu para mostrar todos os resultados das pesquisas que a gente fez diretamente no YouTube da aula da semana passada, usando a API da Google. Nesse vídeo a gente também vai usar bastante das mensagens embed, então a gente vai aprofundar primeiro um pouco nelas, depois a gente vai implementar essas mensagens no nosso bot mesmo. Bom, vamos ao que interessa então. Eu tenho aqui a nossa pasta do projeto do bot, né? Ela é chamada tutorial. Primeiro, eu quero mostrar para vocês uma coisa. Bom, eu criei esse bot aqui separado apenas para mostrar para vocês um pouco mais, com um pouco mais de clareza, como funcionam as mensagens embed. E aqui eu tenho vários comandos que eu criei diferentes, e cada comando ele tem uma mensagem embed com algumas features diferentes que eu criei aqui, né? Não se preocupe se esse código está totalmente diferente do que a gente vem criando nas últimas semanas. Isso daqui é só para mostrar para vocês com um pouco mais de facilidade como que está funcionando o código. Bom, eu já criei aqui vários teste 1, teste 2, teste 3, teste 4, e eles vão caminhando na direção que eu quero chegar realmente na hora de implementar no nosso bot mesmo, né? Eu não vou escrever o código aqui com vocês, eu vou apenas rodar esse bot aqui. E até para deixar separado eu vou criar um novo canal de texto para a gente. Bom, eu vou rodar esse bot aqui. Eu já tenho o meu terminal aberto diretamente na pasta desse bot. Eu vou rodar ele aqui. E agora ele está online. Não se preocupe com como o código está funcionando aqui. Só bata o olho e veja que aqui eu estou colocando cor, aqui eu coloco um título, descrição, autor e depois eu mando aqui com esse send. Mas não se preocupe com o código porque eu vou passo a passo escrever na hora que eu for implementar para o nosso bot, né? Mas vamos ver como que estão funcionando esses daqui. Vamos dar teste. E essa é uma primeira mensagem embed. Vocês tinham aquele set color e aquele set color ele tinha as cores RGB. E eu vou ensinar para vocês como colocar essa cor certinho, não se preocupe. A gente tinha o autor, a gente tinha um título e a gente tinha a descrição. E eles estão aqui, olha. Aquela mensagem que eu acabei de mandar, teste 1, é exatamente esse código aqui. Vamos ver como que está ficando essa teste 2. Ela está um pouco mais complexa e ela começa realmente a ter o sistema de menu que a gente quer implementar. Na teste 2, eu tenho aqui um formato um pouco mais parecido com aonde eu vou querer chegar no final das contas, né? E a gente tem botões com 1, 2, 3, 4, 5 para escolher as músicas que eu encontrei. No teste 3 eu já estava querendo testar outras propriedades, né? Tem uma propriedade que permite que eu acesse a foto da pessoa que mandou a mensagem. Então eu vou dar aqui um teste 3, mostrar para vocês. E essa daqui é minha bela foto. E no teste 4 realmente chegou num lugar que eu achei interessante, que eu gostei do jeito que ficou ali, parece bem bacana de usar um bot com essa cara. E essa mensagem fica desse jeito. Então a gente tem o nome do bot, né? A gente tem uma pequena descrição falando escolha a música. E aí eu tenho número 1, o nome da música, né? Que seria o título do vídeo lá do YouTube. E o canal que publicou esse vídeo. E aqui a gente tem vários exemplos, né? E nesse teste 4 tem como a gente realmente escolher uma dessas músicas, né? A gente clica aqui na 2, por exemplo. E aí ele responde que eu reagi com a 2. Então ele está conseguindo ver qual é a reação que eu coloquei nessa mensagem, né? E esses exemplos, se vocês forem ver no código, eu escrevi à mão. E não é assim que vai acontecer, né? A gente vai pegar lá da pesquisa do YouTube, pegar aquela variável que a gente já aprendeu a explorar no vídeo da semana passada, e depois a gente vai fazer um sistema automatizado ali de como escolher, como guardar os links que vêm com essas músicas, né? Vai ser tudo bacana, tudo bem explicadinho na hora que eu for implementar no nosso bot. E essa hora é agora, no caso, né? Qualquer coisa vocês pausam numa cara de embed, assim, de uma mensagem embed que vocês tenham gostado. E vocês podem copiar essas propriedades. A gente não vai usar todas que a gente viu aqui. Por exemplo, essa do set image, eu não vou usar lá no nosso bot, do nosso projeto de bot mesmo, né? Mas se vocês quiserem usar, tá aqui como que implementa essa parte. Bom, bora lá então no nosso código mesmo. O que eu vou fazer primeiro de tudo? Eu preciso contar para vocês que eu cometi um pequeno erro no bot da semana passada. E esse erro foi mostrado para mim
pelo meu querido Iago Carleo. Eu espero que eu esteja falando o seu nome certo, mas se você está vendo o comentário dele aí na tela, ele me avisou que tinha um erro com o bot, né? Um erro de funcionamento. E esse erro aí, para corrigir ele é bem tranquilo. O problema que a gente estava tendo é que eu estou tocando músicas aqui fora desse if else, né? Tá vendo esse if else aqui? A gente toca músicas fora disso. E isso é um problema porque se eu entro no else, para chegar à pesquisa do YouTube tem um pequeno delay de alguns segundos, né? Para eu fazer o pedido para os servidores da Google e esse pedido ser respondido e os dados virem até mim, tem um pequeno delay aí de poucos segundos. E esse delay é o bastante para o nosso bot continuar, ele não dá a mínima para essa pesquisa e ele só continua e acaba que ele tenta tocar algo que nem chegou ainda, né? Então tinha esse erro aí. Muito obrigado, Iago, por ter mostrado isso para mim. E eu espero que nos comentários eu tenha esclarecido como consertar. Mas, se você não viu isso, se você não viu o comentário, o jeito de consertar é bem simples. A gente pega esse toca-músicas aqui, a gente tira ele daqui com Ctrl X, ou seja, é como se a gente estivesse copiando e apagando aquela linha. E a gente vem aqui dentro do if do resultado e coloca aqui embaixo o toca-músicas. O que isso faz? Isso faz com que esse toca-músicas só seja chamado quando a resposta do YouTube chegar, né? Mesma coisa a gente vai fazer aqui para esse if, porque a gente tirou ele, o toca-músicas lá de baixo, então esse if não vai ter como tocar músicas, né? Porque ele nunca vai entrar nesse else. Então a gente vai incluir aqui uma chamada da função para esse cara também. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar e organizar de uma maneira mais interessante essa resposta que vem do YouTube para mim. E uma coisa que eu preciso também, que eu gostaria de ter, é o nome do canal que mandou aquele vídeo, né? O canal que upou aquele vídeo no YouTube. E não é uma coisa que a gente está pegando aqui nos nossos filtros de fields. Então a gente vai incluir uma parte aqui dentro de snippet. Se você for olhar naquele site de JSON Formatter e olhar sem esse filtro de fields aqui, como que vinha a resposta, o nome do canal ele faz parte do snippet. E o campo que vem o nome do canal ele chama Channel Title. Então se a gente incluir essa linha aqui, agora o nosso objeto JSON ele vem incluso agora o nome do canal que upou o vídeo que a gente encontrar. Bom, primeira coisa que eu vou fazer é melhorar como que venha esses dados, né? Deixar eles de uma maneira deixar eles mais mastigados para a gente usar de uma maneira mais tranquila. Então eu posso apagar isso daqui tudo. Vamos apagar isso daqui tudo. Até o toca-músicas. Vamos refazer esse if todo. Primeiro eu vou criar uma constante. E essa constante vai ser lista de resultados. Lista resultados. E ela vai ser um array. Esse array vai, em cada posição dele, guardar todos os dados daquele resultado que eu encontrei do YouTube. Se vocês quiserem ver melhor como que está esse JSON, ele está desse jeito. Ele tem esse itens, e esse item, se a gente minimizar aqui, ele é um array. E dentro desse array tem vários pequenos objetos, né? Cada objeto com dados. Só que ele tem campos aqui maiores, né? Tem esse D, tem esse vídeo ID, e aí tem esse snippet, e aí tem esse title, e tem esse channel title. Então a gente vai organizar isso. Eu vou então acessar esse itens dessa seguinte maneira. Vamos aqui criar um for. E dentro desse for eu vou realmente olhar cada item que vem daquela propriedade itens, né? Então vamos usar aqui let i in resultado ponto data ponto itens. Se a gente olhar naquele JSON de novo, né? Resultado ponto data ele me traz direto aqui, né? Isso daqui é o que tem dentro do data que está dentro do resultado, né? E a gente vai acessar itens para a gente ter apenas um array de várias coisas. Bom, então eu vou iterar em itens. Vamos abrir chaves aqui. Dentro dessas chaves eu vou criar um const monta item, por exemplo. E o que esse monta item faz? Ele vai ser
uma estrutura que eu vou fazer só, um objeto, né? E ele vai apenas empacotar os meus dados que eu recebi da API de uma maneira interessante para eu jogar depois dentro do lista resultados. A gente não vai realmente usar esse monta itens fora do escopo desse for, né? Tanto é que eu estou declarando ele aqui com esse const dentro dele, então ele só vai existir aqui dentro. E a gente só vai usar ele para montar como que vai ficar a nossa lista resultados. Bom, o que eu quero aqui? Eu quero criar 3 campos, porque eu tenho o título do vídeo, eu tenho o nome do canal e eu tenho o ID daquele vídeo, que é o link dele, né, essencialmente. Então vamos criar aqui título vídeo. E aí aqui eu tenho um resultado qualquer, né? Aqui eu vou criar nome canal. E aqui eu vou ter um resultado também que eu ainda vou inserir. E aqui embaixo eu vou ter ID, que vai realmente receber aquele ID que caracteriza um vídeo em específico. Bom, como que a gente vai acessar essas coisas agora? Eu vou entrar em cada item, né? E lembrando que esse itens aqui, ele é um array. Opa, colar ele aqui embaixo. E eu vou acessar ele usando a posição do meu for, né? Desse i do meu for, que ele está indo de 0 até o tamanho final desse resultado data itens. Então vamos usar esse i para andar dentro do array de itens. E eu vou pegar primeiro snippet e depois title. Então vamos lá para o código e a gente pega .snippet.title. Agora a gente vai pegar snippet channel title. Vou copiar aqui e colar. E aqui embaixo a gente vai pegar o ID. Então a gente pega o ID. Aqui pelo ID, vídeo ID. E aí vem o ID daquele vídeo. Então vamos copiar essa parte aqui. .id, .vídeo, id. E isso deve organizar melhor para a gente, né? Depois que a gente criou esse monta item, a gente vai passar ele para a posição do lista resultados que a gente quer atribuir ele, né? Ele é um array. E semelhante com como a gente faz quando a gente vai recebendo vários links do YouTube e a gente vai criando uma fila, a gente usava o push. E a gente vai usar o push aqui também. Então, lista resultados, ponto push. E a gente vai puxar o quê? A gente vai mandar esse monta item. Então pronto. Esse pedacinho de código aqui, que eu vou separar agora, né? Ele apenas organiza nosso resultado da pesquisa. O que isso quer dizer? A gente pega aquele snippet ID, vídeo ID e esses vários campos que tem da resposta do YouTube e a gente organiza de uma maneira melhor e cada posição do lista resultados recebe um título vídeo, nome canal e um ID. E agora a gente realmente vai construir, a gente realmente vai escrever um embed, né? E como que cria esse embed? A gente começa esse embed realmente criando uma instância de embed. É uma criação um pouco diferente do que a gente viu lá em 2019, quando eu criei os primeiros vídeos de tutorial, né? Message embed. E isso daqui está criando uma instância usando lá o pacote do Discord.js, né, que o nosso a gente chama de Discord apenas. E lá dentro tem essa funçãozinha aqui e ela é responsável por criar essa mensagem customizada. E a gente vai clicar aqui, dar um Enter, dar um ponto. E aqui a gente vai incluir várias funções, né? Uma delas que a gente pode fazer é a setColor. E a gente vai incluir agora um array e vai ter números aqui, né? Eu vou representar por 000, 000, 000, 000, só por enquanto. E a gente vai escolher uma cor bacana agora, né? Esse aqui é um jeito RGB de incluir uma cor. Essa função recebe um array de 3 posições, cada posição
com um número inteiro, né? Esse número inteiro ele vai de 0 a 255, que são as cores RGB. Eu tenho esse site aqui e ele chama HTML Color Codes e ele facilita bastante para a gente escolher uma cor bem bacana para o nosso bot. Se eu andar aqui em qualquer cor, né? Eu posso deslizar aqui e achar uma cor. Deixa eu ver aqui. Eu gosto de um roxo parecido com o meu canal mais escuro. É mais ou menos isso daqui. E vocês podem ver que tem um RGB aqui. E a gente pega esses valores, né? Vamos pegar esse 112, copiar ele. Ir lá no nosso código e colar ele na primeira posição. Aqui é o R. Pegar o G agora, que é a quantidade de verde, né? É R de red, G de green e B de blue. E agora a gente tem exatamente aquele roxo que a gente viu dentro do site do HTML Color Codes. Lembrando que tanto o JSON Formatter quanto o HTML Color Codes eles estão na descrição para que vocês acessem ele de maneira mais fácil. Aqui embaixo eu vou criar agora um set author. E aqui eu vou escrever que o nome, o autor, né, que é da mensagem embed, é o YouTube Bot. Aqui vocês podem escrever o nome do bot de vocês ou o nome que vocês acharem melhor. Vamos supor que o nome desse bot que a gente está criando é YouTube Bot. Então eu vou dar esse nome aqui, mas isso daqui é completamente de sua escolha. E eu apenas vou colocar agora uma pequena descrição. Set description. E eu vou escrever agora: escolha sua música 1 a 5. E aí isso daqui vai dar uma pequena instrução para a pessoa que está usando o bot de como ela escolhe uma música. E aqui a gente pode colocar um ponto e vírgula para terminar essa linha de código. Bom, só que não parece muito bem uma linha de código, né? Tem aqui o const, o embed, e aqui eu estou criando uma nova instância. E aí tem um ponto, um ponto, um ponto aqui. Vocês podem entender esses pontos como se fosse tudo na mesma linha. Isso daqui é a mesma coisa disso daqui, mas vocês podem ver que fica uma linha gigante e não é fácil de ler essa linha. Então vocês podem simplesmente dar Enter e organizar melhor esse código para ficar mais fácil de ler, mais tranquilo de editar. E podem ficar tranquilos que o JavaScript ele ignora esses Enters, então vocês podem ter um código mais fácil de ler com tranquilidade. Outra coisa, para quem não é tão familiarizado com JavaScript, é que eu fazer o código dessa maneira é a mesma coisa de eu escrever ele assim. Observem aqui que o primeiro código que a gente criou, eu estou criando uma instância e eu já estou configurando ele antes de realmente dar ele para essa variável não, para essa constante embed. Aqui embaixo eu estou criando ele apenas vazio, sem nenhuma configuração, e depois eu estou usando a constante para configurar ele com setColor, setAuthor e setDescription. Então, a ordem que vocês fazem isso não importa. De começo eu vou usar essa primeira maneira aqui, né? Mas agora eu vou usar essa segunda para adicionar vários campos recorrentes. E o que eu vou ter nesses campos? Nesses campos eu vou ter realmente os resultados da pesquisa, né? Eu vou ter todas as listinhas igual a gente tinha nesse bot de protótipo aqui. A gente tem um link, e a gente tem e a gente tem a pessoa que enviou esse vídeo em cada uma das opções. Mas, João, não é mais fácil você realmente escrever aqui um add field com todos os dados lá e copiar ele 5 vezes para cada uma das opções, e aí eu só vou configurando aqui e tá tudo certo, não precisa fazer nenhum jeito diferente, assim é mais fácil? Olha, realmente é mais tranquilo você escrever dessa maneira. Porém, pensa o seguinte, agora a gente só tem 5 resultados da busca. E tem como configurar quantos resultados o YouTube manda pra gente. Então imagina que você
mudou o seu bot para mostrar os primeiros 20 resultados e deixar as pessoas escolherem entre 20 vídeos diferentes. E aí você vai lá e copia e cola todos esses daqui, mas várias vezes, você acaba com o código assim, muito repetitivo. E isso é ruim. Isso não é uma boa prática de programação. Então vou ensinar para vocês como fazer isso de maneira dinâmica, por assim dizer. Eu vou usar um outro for, igual a gente já usou ali para cima. Let e in lista resultados. E agora o que esse for está fazendo? Ele vai criar esse i vai de 0 até o número de itens que tem dentro do lista resultados, ou seja, o YouTube está devolvendo 5 resultados para a gente, ele vai de 0, 1, 2, 3, 4, né, que são 5 posições, e elas começam em 0. E a gente vai acessar o embed, esse embed é essa constante aqui, né, e aí a gente vai dar um add field, e esse add field ele recebe 2 parâmetros. Um ele chama de title e o outro ele chama de name. E isso daqui é só para mostrar para vocês como que está funcionando. Se a gente olhar lá no Discord, isso daqui é o title, isso daqui é o name. É assim que está funcionando. Então a gente vai pegar isso daqui e vai usar o nosso lista de resultados que a gente organizou bonitinho, né, usando toda essa função aqui. Vamos pegar agora e incluir, no lugar de realmente escrever o título do vídeo, a gente vai acessar a nossa lista que já está pronta. Lista resultados, ponto título vídeo. E a gente tem que lembrar que esse lista resultados é um array. E esse array ele é acessado com algum iterador, né, para a gente saber qual é a posição que a gente está entrando. E esse i está indo de 0 a 4, então a gente vai colocar ele aqui para acessar cada posição do lista resultados. Então aqui a gente passou esse título vídeo, porém eu quero que ele fique um pouco diferente disso, né? Então, para que não fique uma linha de código muito grande, eu vou dar Enter aqui. E eu vou dar Enter aqui também. Fechando aqui, né? Colocando um ponto e vírgula. E eu vou dar Enter aqui também. E isso daqui vai apenas deixar com que o nosso código seja mais fácil de ler, mas o resultado é o mesmo. Lembra que o JavaScript ele ignora todos os enters que a gente dá. Então aqui embaixo a gente vai incluir o lista resultados na posição que o nosso for está. Aqui a gente vai incluir o autor, né? E a gente chamou ele de nome canal. Aqui, se a gente olhar lá no Discord, a gente está mostrando um pouco diferente. A gente coloca esse 2 pontos na frente. Então, vamos usar uma string template para organizar isso daqui. Primeiro, a gente coloca tudo isso daqui dentro dessa aspa, assim, desse acento. Isso daqui é tipo o acento para trás, né? Seria a crase que a gente tem, né? Igual quando a gente põe no A, a gente pode pôr no E, apesar que o português não tem com crase. Então esse acento aqui é o que a gente usa para determinar essa string. Vamos selecionar todo esse lista resultados e ponto título vídeo e incluir dentro de chaves agora. E na frente dele a gente vai colocar um cifrão. O que isso daí faz? Isso daqui é uma string que agora comporta também variáveis. E o jeito que a gente mostra para a string que esse pedacinho de código é uma variável é colocando esse cifrão na frente e depois incluindo toda aquela variável entre chaves. Na frente aqui a gente vai colocar 2 pontos, vamos dar um espaço, e seria o 1, 2, 3, 4 aqui, né? Mas como a gente quer fazer ele ser um número diferente para cada resultado de pesquisa, vamos usar o i. E o i é uma variável, então o jeito que a gente vai acessar ele é com aquele mesmo esquema do cifrão e das chaves. Bom, pronto. A parte do nosso código que realmente cria todas as listagens de músicas para a gente já está pronta. Vamos aqui comentar apenas para organizar tudo, né? Aqui, essa parte do código ela constrói a mensagem embed. Aqui embaixo adiciona campos para cada resultado da lista.
E agora a gente tem um código organizado e comentado, né? Agora a gente entende com clareza o que cada parte faz. E agora a gente pode realmente e finalmente mandar essa mensagem lá no Discord, porque até agora nenhuma parte desse código está mandando uma mensagem. Vamos aqui então com msg channel.send, que é o nosso comando básico, né, de mandar, de fazer o nosso bot mandar algo no canal de texto. E a gente vai mandar o embed. Embed é a constante que representa essa mensagem que a gente construiu aqui, essa mensagem embed. Então a gente realmente manda dessa maneira. Ainda está incompleto, mas vamos testar para ter certeza que a gente está fazendo tudo certinho. Eu tenho um terminal novo, e esse terminal novo eu vou usar ele para entrar em desktop. E depois eu vou entrar em tutorial. Opa. E essa é a pasta do nosso bot. Agora eu vou rodar usando Node Index. Vamos entrar aqui. Eu tenho um canal de texto só para tutorial. Eu já estou aqui no canal de voz. Vamos dar play mname. Se a gente lembrar, todo esse código de embed está dentro da seção de código do comando play, que só toca quando é uma pesquisa, né? Quando isso daqui não é um link. Então vamos dar enter. Ele entra. E está aqui o nosso resultado por enquanto, né? A gente tem o título, a gente tem a cor roxa, a gente tem a descrição, né? Uma pequena instrução para quem estiver usando o bot, e todos os resultados realmente vindos já direto do YouTube. Percebam que o nosso i está começando em 0, 1, 2, 3, 4. E a gente quer escolher de 1 a 5. Então vamos consertar isso lá no código, né? Bom, o i ele começa em 0. Então seria tão simples quanto escrever i mais 1 aqui. Porém, esse i aqui, do jeito que ele está, ele é tratado como uma string. Então a gente vai ter que forçar que ele seja um número inteiro, né? Que ele seja realmente um número e não uma string, porque senão o resultado vai ficar meio estranho. Deixa eu só mostrar para vocês como ficaria se eu só somasse i mais 1, né? Para ficar 1, 2, 3, 4, 5. Ele ficaria dessa maneira estranha aqui. 0, 1, 2, 3 e 4 ainda estão aqui, e ele adicionou um 1 na frente de cada posição. É porque ele está somando duas strings, né? É como se ele estivesse fazendo isso daqui. Uma string 1 mais 1. O resultado disso está sendo isso daqui em string também, né? É isso que está acontecendo por trás das cortinas. E a gente vai resolver isso usando o comando parseInt. Então vamos apagar esse parseInt e a gente põe o i aqui dentro. E isso força que eu esteja fazendo soma de realmente números, né? E não concatenando strings. Bom, muito bom. A gente já tem o corpo da nossa mensagem embed pronto para a gente poder mostrar as músicas do nosso menu. Porém, como que a gente escolhe realmente? A gente adiciona reações e escuta o que acontece quando a pessoa clica nas reações. Então, para adicionar reações é dessa maneira. A gente vai usar um then nesse comando send que a gente já tem usado desde a primeira aula, né? Mas a gente nunca inclui um then. Eu vou dar enter aqui na frente do then e um tab, apenas para a gente poder ler melhor o código, né? Mas a funcionalidade é a mesma do que se ele estivesse assim, ok? E aqui dentro eu vou incluir uma arrow function. E ela é vazia, né? Vou colocar um ponto e vírgula aqui no final. E aí eu vou dar enter dentro das chaves, né? E aqui eu vou colocar um parâmetro chamado embed message. Esse embed message ele só vai representar essa mensagem que eu estou enviando, né? Quais reações eu quero incluir? Eu quero incluir aqueles emojis de reação, né? Existem emojis de reação que representam 1, 2, 3, 4 e 5. Então a gente vai usar eles para fazer os botões do nosso menu. Então eu vou criar aqui const possíveis reações, um nome bem explícito, né? E esse daqui vai ser um array, e aqui eu vou incluir todas as reações que eu quero. Eu vou pegar essas reações de um site. Esse site chama getEmoji. E aqui vocês vão arrastar lá para baixo, né? E pegar o emoji de número.
Então eu vou pegar o 1, 2, 3 e 4, 5 aqui. Vou dividir cada um por vírgulas e colocar aspas em volta deles. E um ponto e vírgula no final. E isso daqui serão todas as nossas possíveis reações, né? Só que isso aqui é só um array. A gente tem que dar um jeito de incluir todas essas reações na nossa mensagem embed, né? Então vamos dar enter aqui e aí criar um novo for. Esse for eu vou criar ele da maneira rústica, né? Sem usar aquele in que a gente tem usado nos últimos dois, desse let in algum array. Vamos usar aquele for raiz. A gente cria let i igual 0. Enquanto i for menor do que o tamanho dessas possíveis reações. A propriedade length dele para ver o tamanho, né, a quantidade de itens que tem dentro dele. E a gente dá ponto e vírgula de novo e mais. Se eu escrever desse jeito ou escrever desse jeito aqui, as duas coisas estão funcionando de maneira idêntica. Só são duas opções para você escrever o código de maneira diferente e aí você usa a que mais te servir naquele momento. Agora a gente vai pegar esse parâmetro aqui, né, embed message, deixa eu copiar ele, colar ele aqui, escrever aqui ponto react de reagir, né? E a gente vai reagir com o quê? A gente vai reagir com as possíveis reações. Então, possíveis reações e colchetes i. Então, isso daqui vai adicionar, vai dar react usando cada posição das nossas possíveis reações, né? O i vai ser 0, vai pegar esse primeiro aqui, i1, i2, i3 e 4. Então, vamos comentar aqui, reage na mensagem para cada emoji que escolhemos. E tá pronto a parte de incluir botões. Testando novamente, vocês veem como que está funcionando agora o nosso bot, né? Bom, agora vamos realmente ouvir por pessoas que clicam nas reações, né? Nosso bot ele vai ficar esperando alguém reagir e essa pessoa ela tem que reagir com essas possíveis reações que nós criamos, né? Que são os emojis de 1 a 5 e a pessoa que clicar no botão tem que ser a mesma que chamou a música, né? Que fez a pesquisa, para que ninguém possa atrapalhar alguém na hora que a pessoa estiver buscando uma música. Para acessar a função que realmente escuta pelas reações, a gente vai acessar embed message e a gente vai usar await reactions. Vamos fechar aqui, né? Isso aqui é uma função. Dentro dessa função, eu vou colocar um parâmetro aqui na frente, eu vou colocar dois parâmetros na verdade, né? E aqui vai ser um filter. Esse filter eu não criei ainda, eu vou criar ele agora. Vamos criar aqui em cima do embed const filter. E esse filter ele vai ser uma arrow function, a gente vai criar uma função, né? Uma função flash. E a gente vai colocar os parâmetros reaction e o parâmetro user, setinha, e a gente vai apenas retornar algo. O que a gente vai retornar? A gente vai fazer tipo uma verificação, ou seja, isso daqui é um filtro realmente, e a gente vai verificar se a pessoa reagiu com as possíveis reações que a gente determinou, né, dentro desse possíveis reações, e se a pessoa que reagiu é a mesma pessoa que mandou a mensagem original de pesquisa, né? Então, essas duas informações elas têm que bater. Como que a gente faz duas informações bater com o JavaScript? A primeira pergunta que a gente quer fazer é uma reação válida? E a gente vai fazer isso dessa maneira aqui. Possíveis reações, ponto includes, fecha aqui com parênteses, reaction, que é esse parâmetro aqui, né? Ponto emoji, ponto name. O que isso daqui está fazendo? Essa função includes, a gente dá algo para ela, né? No caso, a gente está dando o nome do emoji que veio da reação
E se ele for igual, né, idêntico a algum que tiver dentro das possíveis reações, essa função vai retornar true para a gente. Ou seja, isso daqui está validando se as mensagens que a pessoa clicou, né, as reações que a pessoa mandou, elas batem com essas que a gente predeterminou aqui em cima. Segunda coisa que eu vou incluir é um e, ou seja, a gente vai comparar duas coisas. Eu vou dar um enter aqui atrás do e, só para ficar mais fácil de ler o código, né? O user id tem que ser igual ao msg, né, que é a nossa mensagem, .author.id. O que eu estou fazendo aqui então? Essa segunda parte do código, ela compara a pessoa que clicou na reação com a pessoa que mandou a mensagem de pesquisa. Se essas duas pessoas tiverem o mesmo ID, então tá tudo certo. Isso daqui vai ser true também. É uma comparação, né? Essa comparação ela é true e essa outra comparação é true. Se as duas forem verdade, então toda essa pergunta aqui, né? Essa grande pergunta lógica aqui, né? Usando essa expressão e, ela vai voltar à verdade. Então, esse filtro ele está funcionando dessa maneira. Segunda coisa que a gente vai incluir no await reactions é um limitador de tempo. A gente vai, na verdade, primeiro escrever max aqui, e esse max ele vai ter 1, que é o máximo de uma reação que eu vou ficar ouvindo. A segunda propriedade é a time, e essa time é em milissegundos. Então, se eu colocar 20.000 aqui, esse 20.000 milissegundos, eles equivalem a 20 segundos. Vocês podem customizar isso da maneira que vocês quiserem. O último parâmetro que eu vou colocar aqui é o parâmetro errors, e isso daqui recebe um array, e a gente escreve time aqui. Isso daqui é para fazer com que, quando o tempo acabe, emita um erro, né? Essa função aqui vai emitir um erro para a gente. Bom, agora com todos esses parâmetros setados propriamente aqui, né? Vamos colocar ponto, then, eu vou dar um enter na frente do ponto, para ficar mais fácil de ler o código. E aqui eu vou colocar uma arrow function para lidar com as coisas que acontecem quando a gente realmente ouvir que alguém clicou na reação. Então eu vou escrever aqui collected e eu vou apertar enter dentro das chaves. E eu vou clicar aqui em ponto agora e vou incluir um catch. Esse catch ele vai ser semelhante a esse then, ele vai ter a mesma estrutura aqui dentro, né? Dentro da função. A gente vai ter uma função, uma arrow function, e a gente pode dar o nome de erro aqui, né? Isso daqui também vai ser uma arrow function, vai ter aqui as chaves. Aqui eu posso colocar o ponto e vírgula, porque é a última função, né? A última parte do código. Vamos dar um enter para ficar bonitinho, bem indentado. Então, esse primeiro then, ele acontece quando alguém clica numa reação. E essa reação ela passa pelo filtro primeiro, né? E esse catch, ele vai pegar o erro. Se alguém fizer algo que dá errado, né? Se alguém manda uma reação que não estava prevista pela gente, que a gente não configurou, ou acabe o tempo, vai emitir um erro. Primeira coisa que a gente vai fazer é pegar usando const. A gente vai ver qual é a reação que foi mandada, né? Que foi enviada. E a gente vai pegar isso usando o collected. E a gente vai usar uma funçãozinha própria deles, chamada first. E essa função pega apenas a primeira reação. Agora a gente vai querer entender qual reação que a pessoa clicou. Se a pessoa clicou na reação 2, por exemplo, tinha 1, 2, 3, 4 e 5 para ela clicar. Se ela clica na 2, então a gente vai ter que ver qual música aquele 2 representa. Então, se a gente quer saber o ID, vamos escrever aqui const ID opção escolhida. E a gente vai usar o possíveis reações e uma nova função. Essa função é chamada de index_of. E agora a gente vai usar essa reaction que a gente já criou aqui em cima, .emoji.name. O que está acontecendo aqui? Nessa linha de código, a gente está descobrindo, a gente vai bater, né, qual é a reação que a pessoa clicou e qual posição ela representa no nosso menu realmente. Se eu
escrevo aqui, ó, por exemplo, esse 3 de emoji aqui, esse 3 ele está na metade do array aqui, ele é a posição 0, 1, 2, ele é a posição 2. Então, se a pessoa reage com 2, esse 2 de emoji ele está aqui nesse reaction emoji name, né? É isso que ele é. Então, esse index_of, ele olha para possíveis reações e acha qual é o ID daquele lugar onde tem um 2 de emoji. Ponto e vírgula aqui. Depois que eu descubro qual é o ID, eu vou mandar uma mensagem avisando que a pessoa escolheu tal música de tal canal. Então vamos dar aqui um msg.channel.send e a gente vai usar aquela mesma string template, né, com os 2 acentos para trás. E aqui a gente vai falar: você escolheu lista resultados na posição ID opção escolhida, né? Então a gente está usando a ID da posição que a pessoa escolheu, né? Do menu, qual era o 1, 2, 3, 4, 5 daquele menu. E a gente pega exatamente os dados daquela lá e realmente faz algo com isso, né? Então a gente vai mostrar aqui o título, vídeo. Você escolheu e a gente mostra o título do vídeo. Incluir aqui no final D, mais um cifrão com chaves. Copiar isso daqui até a parte do ID opção escolhida. Ponto nome canal. Bom, isso daqui a gente pode quebrar também, né, para ficar mais fácil de ler o código, igual a gente tem feito para cima. E isso daqui vai falar para a gente, vai responder lá no canal de texto qual foi a opção escolhida realmente. Mas agora a gente tem que lembrar que todas as nossas funções que a gente já tinha pronta antes, elas foram apagadas, né? Então a gente não está chamando o Toca Músicas, a gente não está criando aquele vídeo do YouTube, né? Realmente com o link do YouTube. Vamos refazer isso de novo, então. Vamos primeiro dar o push, colocar mais esse link nessa fila, né? Então a gente acessava a fila escrevendo servidores.server.fila e a gente vai dar push no link. Esse link está sendo acessado na lista resultados na posição que foi escolhida. Opa. Com o ID. Mas antes da gente realmente executar esse código, vamos lembrar que da nossa pesquisa do YouTube vem apenas um identificador do canal, né, do vídeo realmente. E a gente tem que transformar aquilo num link. E algo que eu esqueci de fazer ali em cima. Vamos fazer isso agora. Aqui a gente está incluindo esse resultado, data, itens, id, vídeo id. A gente tem que transformar isso numa string que realmente cria um link, né? Vamos colocar um mais na frente aqui. E colocar um pedacinho de string aqui. E vamos usar aquele link do YouTube, sem a parte que identifica ele, para a gente montar realmente um link completo que mostre qual vídeo eu estou escolhendo. Pronto, com isso fora do caminho, a gente já está incluindo esse link completo na nossa fila, né? Tá certinho aqui embaixo agora. E agora a gente vai realmente chamar o Toca Músicas. Se ele chegou até esse ponto, escolheu um link certinho, não deu erro nenhum, a gente fez tudo o que a gente tinha que fazer com os dados que vieram do YouTube. Quando chegar no Toca Músicas, pode ter certeza que vai estar tudo certo. Os dados que a gente precisa para tocar já vão estar prontos e a gente vai chamar o Toca Músicas e ele vai ter o que tocar realmente, né? E para a parte do erro, eu vou apenas falar aqui um msg.reply, por exemplo, e escrever aqui: você não escolheu uma opção válida. E se a gente quiser ver o erro, né, no console é o terminal, né, o cmd, console log, e a gente expõe o erro que chegou. Vamos testar esse código agora. Eu salvei aqui, reiniciar o nosso bot, play, Eminem.
E ele mostra o resultado, né? Todas as opções. Vamos aqui ver se ele começa a tocar algo. Vou escolher a 4. Você escolheu Rap God de Eminem. Detalhe, nesse caso da string template ele não ignorou o enter, né? Então vamos voltar lá no código. E apenas apagar esse enter aqui. Deixar ele lá na frente. E infelizmente vai ficar uma linha comprida aqui. Teria outros jeitos de lidar com isso, mas para um tutorial tá bacana. Para esse vídeo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido alguma coisa com ele. Qualquer dúvida vocês podem me deixar nos comentários, que eu estarei mais do que feliz em responder, ou vocês podem entrar no nosso canal do Discord e lá a gente pode bater um papo na quinta, a partir das 6 horas eu vou estar lá de bobeira. Se vocês quiserem entrar, bater um papo, tirar dúvida diretamente comigo, vocês podem, mas se vocês tiverem dúvidas e vocês não estão no tempo lá que eu estou online, vocês podem ir deixando mensagens que sempre que eu ver eu vou respondendo. Ou então os outros coleguinhas seus que forem seguindo o tutorial também e souberem de algum erro que você tenha cometido, podem te responder também. Bom, muito obrigado e até semana que vem.